Olá, mais um podcast Silvia Boni. Que alegria poder estar com vocês de novo. Gente, nos segue aí, passa para alguém aí, vamos passar para frente esse podcast. Gente, hoje está comigo aqui uma jovem linda, depois vocês vão saber por que esse elogio. Linda, uma doutora, ela é dentista. Ela vai estar falando que como ela iniciou essa faculdade, como Deus guiou ela nisso, tendo as dificuldades normais. E é uma alegria para mim, ela está aqui na minha casa, ela está aqui em Pescara, aqui na Itália. Deus preparou tudo para que estivesse aqui. Eu ia encontrar com ela em Roma, mas ela veio na minha casa. Sabe quem é ela? Alana Boni, Condessa Linhares de Castro. Ela aumentou demais o nome depois que casou, gente. É a minha filha, número 1. E aí, Alana? Ai, oi, mãe. É um prazer estar aqui. Nossa, estou muito feliz. Foi um presente que Deus me deu, né? Eu estava com o coração muito apertado, porque a gente ia para ficar em Roma e seriam poucos dias, e por Pescara ser um pouco mais distante, a gente não ia poder vir, né? E você era para estar com a gente lá. Sim. E acabou dando... Eu ia fazer guia lá, né? Sim. No fim. E a minha filha acabou não ficando muito bem e a gente optou por vir para cá para cuidar dela. Então, de alguma forma, Deus que tem cuidado e nos trouxe aqui. E também para poder também estar falando aqui, né? Estar nesse podcast, que é uma alegria. Uma filha minha, né? Deus, olha, eu amo ele me dá de presente, tantas coisas. Andar no Espírito, viver no Espírito, recebe muitos presentes de Deus, gente. Isso é maravilhoso. Olha, eu quero que você fala, Lana, um pouco de como foi que você entrou numa faculdade. Certo. E por quê? Hoje nós precisamos viver intencionalmente a nossa vida em Deus. Então, se você precisa de algo, você tem que viver intencionalmente. Ir para Deus e buscar. Eu tive falando aqui com uma jovem também, que ela mais ou menos tinha entrado numa depressão e ela estava muito nas redes sociais e isso estava causando uma depressãozinha nela, porque a competição, todas essas coisas. Mas ela intencionalmente, ela parou e foi buscar de Deus, foi buscar esta cura, para que hoje ela não tivesse os antidepressivos, todas as coisas que, no final, se você não estiver intencionalmente buscar a Deus sobre a sua vida, em algo que está te dando dificuldade, está trazendo um bloqueio, infelizmente, você vai ter que partir para um remédio, para um comprimido, um antidepressivo. Isso daí depois te causa sérios outros problemas. Não somos contra os psicólogos, os psiquiatras, mas nós não precisamos disso se a gente vai direto à fonte, né? Então é isso, Alana. E aí, como é que é? Eu vou contar um pouquinho de como surgiu a oportunidade de eu fazer a faculdade. Eu fiz o caminho inverso de muitas pessoas, né, que saem do colegial, faz a faculdade, casa, tem filho, né? Não, faz a faculdade, casa, tem seus filhos e segue a sua profissão. Eu casei muito nova, né? Eu saí do colegial, eu já namorava, né? Comecei a namorar o meu marido muito cedo. E a gente já... Quantos anos já de casada? Fala aí. A gente vai fazer 18 anos de casado. Você já pensou, gente? Eu liberei assim, ó, tive que liberar. E eu namorava há 5, né? Então, eu conheço meu marido há 22 anos, que praticamente. também é um dentista, sim, né? Sim, um de profissional de excelência. Nome na cidade, Sim. Aí, a minha responsabilidade é um pouco maior. Então, surgiu, meu marido, eu casei nova, né? Tive a minha filha com 21 anos, né? E trabalhei, a partir do momento que a minha filha Fernanda nasceu, eu fui trabalhar com ele. Fui para o consultório, ser auxiliar dele, ser secretária. Então, eu fazia toda a parte de auxiliar, né? No consultório.
Então, eu trabalhei com ele por 9 anos. Quando surgiu a oportunidade de eu fazer a faculdade, ele ingressou na faculdade para dar aula, né? E surgiu a oportunidade de eu ter uma bolsa de estudo e fazer essa faculdade. Só que isso eu já tinha saído do colegial há muito tempo. Não, agora eu preciso contar. Gente, ela ligou para mim e falou, mãe, houve essa oportunidade, ora aí, mãe. Por quê? Nós estamos falando de uma família que só estudou. O meu genro, meu Deus, formado na USP e todos aqueles cursos que você possa imaginar, ele é profissional mesmo. E aí também a sogra, a Cleusa, que é uma bênção na nossa vida, também já 3 ou 4 laureas, né? Ela se formou. Sabe essa família que estuda? A minha não, né, gente? Você já conhece, né? Mas a dela. E depois a Fernanda, filha, porque realmente é um gênio a Fernanda, né? Tanto que pegou 10 agora em todos, já está livre até da escola, liberou ela até da escola, porque ela já saiu as notas dela. E ela disse, mãe, eu vou fazer, mãe, o que você acha? Eu falei, bênção. Só que aí, eu estou tantos anos fora da escola, né? Terminou o colégio há muito tempo. E olha o que é, gente, vocês abençoar os filhos, vocês dizerem palavras proféticas. Eu disse, você vai ser a melhor da escola. Vocês vão ser a melhor, você vai ser a melhor da faculdade, vai ser a melhor. E ela disse, mãe, eu nem espero isso, mãe, o importante é que eu consiga passar. E eu disse, estuda, que não é fácil, mas agora você vai ver como é que foi isso. E aí, Alana? Aí, quando surgiu a oportunidade, eu falei com a minha sogra, porque eu tinha uma filha que estava, na época, com 9 anos e eu já ficava tempo, né, no consultório trabalhando. E outra bênção também. Então, eu iria trabalhar durante o dia, continuaria auxiliando meu marido no consultório e eu ia fazer a faculdade na parte da noite. E isso me deixou muito preocupada, porque a Fernanda já ficava, né, depois da escola com a minha sogra. E à noite eu pegava ela e então era o horário que eu tinha para ficar com ela, né, cuidar dela, ser mãe. E fazendo a faculdade, eu falei, esse tempo eu vou perder também com ela, né? Porque eu teria que trabalhar e à noite eu iria para a faculdade, sairia às 11 horas. Então, eu muito preocupada, falei com a minha sogra, falei, Cleusa, surgiu essa oportunidade, o que você acha? Ela falou, mais que depressa, vai, porque da sua filha eu cuido. Cleusa, né? Meu Deus. Então, assim, ela me apoiou muito, né? Então, foi uma das pessoas que eu tenho que agradecer, porque me ajudou muito. Gente, a sogra dela, eu falo assim, que ela é mais do que mãe, porque eu tô aqui na Itália e ela cuida, sim, ela faz toda a parte minha que eu tivesse que estar lá. Foi Deus quando a Fernanda nasceu, quando cuidou. Vocês que falam de sogra aí, cuidado, gente. Aqui tem, olha, a melhor história aqui de sogra é nessa família. E a Cleusa, ela é tão bênção que ela nem cuida só de você, ela cuida até da Luciana, a minha outra filha. Que chamam ela de vó, então. Então, a benção mesmo, a Cleusa. Presente. Cleusa, um beijo. Nós amamos você, Cleusa. Uma mulher de Deus demais. Verdade. Então, falei com ela e ela me apoiou, falou, não, da sua filha, pode ir que eu cuido. Ela contou a história dela, que ela trabalhou também muito tempo fora e as crianças, né, meu marido ficava com empregada, tudo, com babá. E ele falou, a Fernanda vai ficar com a avó dela, ela vai estar sendo bem cuidada, pode ir. E aí eu também entrei em contato com você e no meu desespero falei, mãe, faz muito tempo que eu não estudo, tô com 30 anos. Eu falei, eu vou entrar numa faculdade cheia de jovem, de adolescente, né, pessoas que acabaram de sair da escola, estão com a cabeça fresca. E eu há tanto tempo sem estudar, eu não sei se eu vou conseguir. E assim, e aí eu tinha mais uma preocupação, mais uma cobrança na minha cabeça, porque era o meu marido, um dos professores seria o meu marido. E meu marido um desafio, né, Alana? E meu marido sendo
um dos professores, todos os outros professores também já eram conhecidos meus, né? Eram praticamente amigos nossos. Então, tinha aquela sensação de eu tenho que dar conta, eu tenho que ser boa, sabe? E eu lembro que muitas vezes você me falava que tinha alguém que pensava assim, ela está indo bem na prova porque ela é mulher do Dr. Fábio Linhares, quer dizer, o professor, né? Então, tá. E olha, teve Lana, essa parte também. Coisas de família aqui, a gente sabe, hein? O Fábio não te deu não me deu uma palhinha em nada. Não. Você sabe que às vezes eu ia para o Brasil, queria passear com ela no shopping, ela estava enfiada estudando. E eu lembro que uma vez, na mesa, nós estávamos almoçando, eu disse assim, doutor, ela tinha que fazer uma prova. Eu falei, e a prova era dele. Falei, já dá um 10 para ela ir, para mim, ela ficar não livre. Não facilitava a minha Não, vida. Ele jamais. Ele é duro mesmo nisso e fez bem, né? Então, às vezes, a pessoa pensava que existia uma nada, facilidade, foi não. realmente intencional. Ela foi mesmo estudar. E eu disse para ela, Deus vai fazer tudo, mas você vai estudar. E foi. Aí, quando surgiu essa oportunidade, eu liguei, você realmente me disse isso. Falou, você vai conseguir, você vai ser a melhor ainda da turma. E eu fui. Fui com aquela responsabilidade, tinha as dificuldades minhas, né, por estar muito tempo fora da escola e eu trabalhava. Não, aí eu esqueci de falar, a bênção também, antes de eu entrar na faculdade, foi que antes não tinha turma, só tinha turma à noite. E no ano que eu entrei, abriu uma turma na parte da manhã. Então, Deus me deu esse presente, porque aí eu ia para a faculdade de manhã, fazia a faculdade na parte da manhã, e à tarde ia para o consultório e à noite podia ficar com a minha filha. Olha mesmo. Então, Deus me deu mais esse presente. A minha turma foi a primeira que abriu de manhã, porque eu fui para me matricular à noite e eles falaram assim, não tem mais vaga. Tem só vaga na parte da manhã. E eu, agradeci muito, porque eu conseguiria ficar com a Fernanda na parte da noite. Tá vendo? Que então, benção. Deus me presenteou, assim, várias vezes, né? Até hoje. Verdade. E aí, então, meu medo de não dar conta, eu não sei se eu tenho, né? Eu acredito que eu tenha um pouco de déficit de atenção, nunca fui diagnosticada, nunca fui atrás, mas eu sabia da minha limitação. Enquanto as pessoas conseguiam só... Espera aí um pouquinho. Isso sem dizer que ela é filha de uma dislexa. Todos DD, eu tenho aí DF de não sei o quê, Mas, porém, eu tenho um D maior, que é o D de Deus. Gente, isso aí é importante, o D de Deus. Quando você tem Deus, não importa os DD que você tem. Então, é normal que ela vai falar aqui agora, né, ela não tem nada comprovado, que ela não fez um exame para saber que ela é, mas ela encontrou uma dificuldade. Olha como ela resolveu isso. Aí eu percebia que eu tinha mais dificuldade, percebia que eu tinha mais dificuldade que os outros alunos, porque eles conseguiam assistir a aula e às vezes fazer a prova. Eu percebi, gente, se eu não estudar, eu não faço, eu não consigo, eu não compreendo. Às vezes a minha cabeça numa aula vagava e eu tinha que trazer para a aula. Eu falei, isso é importante para mim, eu preciso me concentrar. E então, no primeiro semestre, eu tive dificuldade para conseguir notas, assim, eu estudava, mas eu via que eu estava precisando de alguma coisa a mais. E aí, então, foi, né, acho que Deus me iluminou, falou assim, começa a gravar. E eu comecei a gravar as aulas que eu assistia. Colocava meu telefone, nem sei, né, permitido, mas eu fazia meio que ali, né, só para mim, só escondido, não passava para nenhuma amiga, nada. E ficava ali. E o que eu fiz? Eu comecei a gravar essas aulas, né? E depois, quando eu ia estudar, quando eu chegava em casa, eu precisava ficar sozinha. Eu não consigo, até hoje, se eu for estudar. Às vezes, chamavam para estudar em grupo, Sim, né? Você não... minhas amigas, vamos estudar. Eu parecia até um pouco egoísta, porque como meu marido era professor, elas achavam que eu podia ter mais alguma informação, conseguiria passar alguma informação. E eu falava, eu não consigo estudar com ninguém, eu preciso ficar sozinha. Se você quiser, depois que eu estudar, eu posso te explicar alguma coisa. Mas estudar junto, em grupo, eu não conseguia.
queria, porque eu precisava de silêncio e estar sozinha. Você entendeu e esse foi intencional eu fui de tentando estudar entender como eu funcionava. E aí eu peguei e comecei a gravar as aulas. Então, as aulas de anatomia, que eram aulas longas, 2 horas de aula, de quem é da saúde sabe, de inserção muscular, de ossos, né, de articulações. E aquilo era tudo muito minucioso. Para mim, que estava começando, era muito complicado, logo no primeiro ano. Estranho, né? Grande. Era muito, né, distante, assim. Então, eu sentia, falei, gente, como que eu vou guardar? Meu Deus, é muita informação. Minha cabeça não entra. E aí, eu comecei a gravar essas aulas e chegava em casa e comecei a passar aquilo para o caderno. Aí, tá vendo, gente? Começou a escrever. Eu escrevia. Isso é importante. Eu escrevia tudo. Eu escrevia cada vírgula que o professor falava. Ninguém entendia o tanto que eu demorava para estudar. Eu falei assim, né, o Fábio, meu marido, falou assim, mas por que está demorando tanto? Eu falei assim, eu preciso desse tempo. Eu escrevia tudo. Era a forma que eu conseguia memorizar. Não memorizar, mas entender a matéria. Conforme eu ia ouvindo aquela aula e passando para o papel, aquilo de alguma forma ia sendo guardado no meu cérebro. Então, eu conseguia absorver. Lana, como isso é importante, né? Você sabe que tem muitas pessoas que estão nos ouvindo aí, isso é importante ela saber que, às vezes, ela tem essa dificuldade, ela fala assim, não, eu não consigo gravar mesmo, eu não vou estar bem, mas isso é importante, você, tendo Deus, você teve esse entendimento que, para você, teria que escrever tudo, gravar, escrever tudo, memorizar, mas você não desistiu. Não. Então, não desiste, tem coisas que você vai ter que fazer, é você. Entendeu? E também a gente confia em Deus, mas muita gente deixa isso para Deus. Mas eu chegava lá, muitas vezes a Lana estava trancada no quarto estudando. Ela estava estudando, ela não poderia estar lá o tempo todo comigo, ou sair, ou, né? Entendeu? Intencionalmente, eu preciso. Eu sabia que eu tinha uma dificuldade e eu precisava fazer alguma coisa a mais do que as outras pessoas que não tinham essa dificuldade. Então, minha opção ou era parar, porque algumas vezes eu chegava a chorar, falando, meu Deus, eu não vou conseguir, é muito difícil. Mas Deus me deu força. Não, você vai. E eu comecei a ir bem nas provas. Comecei a tirar nota, percebi que aquela forma era uma forma de eu conseguir estudar. E assim, como a minha dificuldade às vezes era de ficar dispersa, eu sentava na primeira carteira. Eu não podia sentar no meio, eu não podia sentar no fundo, porque senão tudo que estava na minha frente, de alguma forma, ia me tirar atenção. Outra coisa importante, né? Tá vendo? Você tinha uma necessidade, os outros podiam sentar em qualquer lugar, mas você não. Você tinha que tirar todas as atenções. Eu tinha que ir tirando. Porque às vezes está até lá tranquilo, mas olha o cabelo dela, olha a roupa, olha a coisa. Gente, isso daí te desfoca de tanta coisa. A hora que você vê, a sua cabeça está em outro lugar que não é ali que... né, então você pegava sempre o primeiro. Eu sentava na primeira carteira. Para não ter uma distração. Para não ter. Na minha frente só ter o professor tem que ter foco. E a lousa. Isso. Então, foi assim que eu consegui, né, devagar, a estudar, ir pegando as matérias e tirando essa dificuldade, né, da minha frente, assim. E eu lembro de uma situação, meu marido era um dos meus professores, e eu estudei, ele não me passava, apesar de muita gente achar que ele me passava as provas, ou que eu tinha alguma facilidade, eu chegava a falar para as minhas amigas, eu falava assim, gente... Pode acreditar que para mim é muito mais difícil do que para vocês, porque em vocês não tem a responsabilidade de ter que ir bem, né, das pessoas, dos professores te conhecerem, né, saber da sua vida, saber de quem você é esposa. E meu marido, graças a Deus, é uma referência no que ele faz, né, em Rio Preto, na endodontia. Você acredita que um dia eu estava fazendo uma cidadania lá da cidade e a pessoa falou assim... mas olha, você conhece aqui o Dr. Fábio Linhares? Eu falei, como assim? O meu filho trata com ele e tal, tal. Meu genro. Então, a responsabilidade. Então, emocionalmente, eu já tinha essa carga maior. Então, eu falava para as minhas amigas, falando assim, olha, eu preferia ser uma aluna sem esse peso. Para mim, pode ter certeza que é um pouco mais difícil do que para vocês. Então, eu consegui, sabe? Dessa forma, Deus foi me abençoando, Amém. Foi me dando força para eu não desistir.
E teve uma vez, uma prova dele, que eu lembro, para vocês verem que ele não facilitava para mim. Eu tinha uma prova para estudar, era um domingo, eu estudei um domingo inteiro. No final da tarde, eu cheguei na sala, estava na minha sogra, meu sogro e ele estava vendo um jogo de futebol. Eu cheguei nele e falei, olha, estudei isso, eu sei isso, falei tudo para ele, da matéria toda que ele tinha passado. E ele virou para mim e falou assim, ainda não tá bom, pode subir e estudar mais um pouco. Eu fui. Meu Deus, Fábio! Aí ele chegou, Gente, depois ele me contou. Ele é bom mesmo. Eu sempre falo para ele que profissional é muito bom. Aí ele falou pro meu sogro, falou assim, nossa, pai, ela já tirou 10 faz tempo. E mesmo assim fez eu subir pra estudar. Essa eu não sabia, gente. Olha aí, Fábio. Ele judiava de mim. As pessoas acham que ele me ajudava a tirar nota. Não. Ele queria que eu fosse a melhor. A melhor, gente. E me apertou pra isso. E eu fui. Graças a Deus, gente, Deus me abençoou. Ela recebeu, isso a gente não contou. Ela realmente se laureou, né? Me formei. Me formou em português. E foi a melhor aluna da faculdade. Sim, recebi o prêmio. Quando eu ouvi, você imagina eu aqui, mamãezinha aqui na Itália, ouvi quem é a aluna melhor da faculdade. Aí, Alana Boni. Ai, meu Deus! Falei, Senhor, isso foi uma alegria, porque a gente sabia dessas dificuldades, a gente sabia desses desafios, né, Alana? Foi que você está ali no meio de todo mundo que estudou demais. E, olha, e não desistir, gente, não desista. Tenha um foco, tem como Deus deu estratégia para a Alana. Olha, vai estudar sozinha, não estuda em grupo, escreve, grava, escreve, põe no caderno. Então, existe condições. Nós somos seres perfeitos. Deus nos fez assim. E essas dificuldades, os DDD que a gente fala, a gente consegue vencer se a gente tem Deus. Mas a gente tem que ter foco e intenção de mudança, né? Por isso que quem tem essas dificuldades também acaba sendo o melhor profissional. E a Alana aí... E graças a Deus foi assim, eu olho para trás e eu falo, meu Deus, como o Senhor me ajudou. Porque eu, além de eu ser aluna, eu não era só uma aluna, igual muitos adolescentes, jovens que estavam lá, que só tinham isso para fazer da vida. Eu era uma pessoa com 30 anos, e então mãe, eu já era casada. E secretária, trabalhava. Mãe, isso, tinha minha casa, trabalhava. Então, eu não tinha só a faculdade para tomar conta na vida. Eu tinha várias outras coisas. Então, eu falo assim, se eu conseguir, que eu sei que eu tive dificuldade para isso, Deus me deu estratégias, né? E poderia ter desistido, porque seria a opção mais fácil. Falar, não, vou continuar como secretária do meu marido e para mim aqui tá bom nessa posição. Mas era uma oportunidade que, às vezes, as pessoas elas deixam passar por se acomodarem. Eu saí da minha zona de conforto. Totalmente, entendeu? Saí de uma zona de conforto onde eu estava estabilizada com o meu trabalho, com o meu marido, com a minha filha, voltava para casa com a minha rotina. E nem precisava, né, Lana? Se fosse pensar assim, para que eu vou fazer com mais? Com 30 anos, né? Tá bom assim, né? Mas era uma oportunidade que eu vi, que se passasse, provavelmente eu não teria outra. Então, eu assumi, né, essa responsabilidade e Deus me ajudou a caminhar. E me trouxe até onde eu estou. Consegui me formar, entendeu? E consegui me formar como... Não só me formar, mas me formar como a melhor aluna da sala. Gente. É isso que é o negócio. É a melhor. Então, foi muitos presentes que Deus me deu. Sim. Então, assim, eu falo para quem tem dificuldade, não desistir. Porque não é fácil. É mais fácil você se acomodar e ficar onde está. Mas as coisas não vão acontecer se você não der um passo. E dizer, né, Lana, como você vê todas as pessoas lá fazendo naturalmente, estudando normal, e você tendo essa dificuldade... Para algumas pessoas são mais fácil. Você poderia pensar assim, não, isso não é para mim. Exatamente. Não dou conta, vou parar, eu vou... Muitos jovens aí estão fazendo faculdade, eu vou trancar porque eu não consegui entrar...
tá difícil para mim, porque vê o outro, como você falou, né? Tá com a cabeça tranquila, só tem aquilo. Você se sente e fala, meu Deus, tu deve ser muito burra, por que eu não consigo? Você vê a dificuldade e para os outros é uma coisa, às vezes, tão simples e para você aquilo é tão grande, tão difícil, tão complicado. E, às vezes, se você olhar assim, você desiste mesmo. Mas você eu tinha duas opções. Ou olhar e ver que aquilo era muito difícil, muito grande, e eu achando que eu era muito burra. Ou orar, que foi o que eu fiz, Amém. recorrer a você, falar, mãe, me ajuda em oração. Entendeu? E Deus me deu estratégias e eu consegui. Amém. Eu estou feliz, tá vendo? Como que Deus faz, né? E eu quero falar aí, gente, se você aí não desista daquele sonho, não desista achando que você não é capaz. Sempre nós somos de Deus, nós temos Ele. Então, quando você não é capaz, então o Espírito Santo te faz capaz, mas você tem que ser intencional. Você tem que lutar por aquilo. Você tem que hoje todo o pessoal que me conhece já sabe, né, Lanas, que eu sou tua mãe. Hoje eu sou empresária. Eu não sabia que Deus ia me dar uma empresa. Depois de tantos anos, você sabe como foi minha vida. Eu sempre trabalhei, sempre, nunca fui funcionária de ninguém, sempre fui ali. Mas agora, assim, chegando nessa idade dos 50 anos, eu não esperava isso, mas eu entendi. Deus falando, faça tenda, eu quero que você volte a trabalhar, e eu entendi isso. E é na área de documento, que é difícil para mim, mas eu falei, Deus, eu vou, esse é o foco, eu creio, eu não preciso ser advogada, tenho advogada, procurei advogada, hoje aí trabalho com uma equipe de advogados, e hoje eles trabalham para mim, com essa empresa. Então, não desista, gente. O Espírito Santo, ele é o nosso professor. A palavra fala, quer sabedoria? Peça ao Espírito Santo. E também ele fala que Jesus falou que ele nos ensinaria todas as coisas. Então, não tem limite. Não pode pensar, eu não dou conta, eu não nasci para isso. Tenha foco e vá intencionalmente. Faz a oração intencionalmente. Senhor, eu preciso disso. Estou passando por isso. Eu preciso ser mudada. Eu preciso, sabe? Hoje a gente precisa ter esta fé. Fé no que a gente já conhece. A gente conhece Deus, sabe que Ele é todo-poderoso. Então, eu falo sempre, a fé, por que a palavra fala que a fé vem? Quer dizer, você não nasce com a fé, ela vem. Então, cuidado. Será que ela já chegou na tua vida? Você que faz ela chegar, ela vem ao ouvir a palavra de Deus, ao ler a palavra de Deus. Então, você está lendo, você está ouvindo, mas ainda não veio a fé, então é hora de você intencionalmente ir ali e falar, olha, Deus, eu quero isso, eu repreendo toda ação do inimigo na minha vida, eu rejeito, porque eu quero viver a fé, eu quero que a fé venha. E hoje a Lana está aqui para dizer que ela teve fé que ela iria ser a doutora. E quando também alguém te dá uma palavra, como eu dei para ela, você vai ser a melhor da escola. E ela falou, meu Deus, mãe, se eu conseguir fazer uma prova, já está bom. Média, eu quero ficar na média está bom. Mas eu falei, feliz. você vai ser a melhor. E ela creu nisso. Aí veio a fé e ela foi estudar. Que eu podia falar, não, vai estudar não, já falou que você é melhor, né? Outro detalhe, a gente tem que confiar, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Sim, entendeu? Para mim era mais difícil do que para muitos que estavam lá. Eu tive muito mais dificuldade, muito mais trabalho para estudar do que para outros. Eu escrevia, eu demorava horas. Porque eu não conseguia só ler. Imagina, cadernos e cadernos assim, eu tenho vários cadernos. Passar uma aula, 2, 3 aulas no papel, eu escrevia a vírgula do professor para eu não me perder. Gente! Um dia eu vou te mostrar, tá lá guardado. Eu tenho tudo escrito, as aulas todas. E foi dessa forma que eu consegui. Então, eu creio que Deus me ajudou. Eu olho para trás e tem hora que eu falo, meu Deus, como que eu dei conta? Mas eu sei que foi ele. Eu orava quando eu tinha essas dificuldades de alguma prova muito difícil, até hoje. Falo, Deus, foi o Senhor que deu a inteligência. É do Senhor a sabedoria. Eu creio que o Senhor pode me dar, pode me capacitar. Tudo aquilo que eu estudei, porque eu fiz a minha parte, que o Senhor traga à minha mente, que eu consiga, no momento que eu precisar, colocar no papel, que eu consiga tirar uma nota
né? Amém. Porque eu sabia, eu tinha feito a minha parte, mas eu confiava em Deus para tudo aquilo que eu já tinha visto, Ele guardar na minha mente. E deu certo, graças a Deus. Alana, quero que você olhe para aquela câmera e que você mande uma mensagem para quem está nas dúvidas aí, confiar em Deus e uma palavra aí para eles. Eu quero dizer que se eu tenho as auxiliares lá no consultório, né? E eu falo, e elas têm, às vezes, dificuldade, eu falo assim, olha, se eu conseguir, vocês conseguem. Então, assim, para todos que têm dificuldade de estudar ou tem um sonho de querer estudar e acha que está velho para isso, ou acha que o tempo já passou, não perca a oportunidade, tá? A gente que faz o nosso tempo, Deus dá as oportunidades e a gente só tem que pegá-las. A gente tem que aproveitar e fazer a nossa parte. Deus vai dar estratégia. Quando você tem dificuldade, Deus dá estratégias para você superar cada dificuldade, como Ele me deu estratégia. E eu quero agradecer a Deus, agradecer cada um que pôde me ajudar de alguma forma em oração, a minha sogra, a minha mãe, todos aqueles, o meu marido, o Fábio, que esteve ali comigo, que mesmo nas dificuldades, eu pude contar com cada um deles. Então, eu sei que se você tem alguma dificuldade dessa, de déficit de atenção, de dislexia, que acha que não tem capacidade, eu falo, você tem. Confia em Deus, coloca nas mãos dele, que eu creio que ele vai te ajudar. Amém. Glória a Deus. Que pena que acabou, né? E nós vamos junto para o Brasil agora. Ai, mais um presente. Que alegria, gente. Até aí o próximo podcast. Vamos continuar aqui, hein? Um beijo, Deus abençoe. Amém.